Descubra a intensa história de Sansão e Dalila, cheia de reviravoltas, traição e redenção. A história de Sansão e Dalila é uma das mais intensas da Bíblia. Um homem escolhido por Deus, dotado de uma força sobrenatural, mas que caiu pela sedução e pela traição. Este vídeo traz a narrativa completa desde as vitórias de Sansão contra os filisteus, sua paixão por Dalila, a perda de sua força, até o momento épico em que ele derrubou o templo inimigo em um ato final de coragem e fé. Sansão nasceu em uma época tumultuada para Israel. Quando o povo sofria sob o domínio opressor dos filisteus, sua chegada ao mundo foi marcada por um anúncio angelical, revelando que ele seria um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno. Seus pais, Manoá e sua esposa, foram surpreendidos por essa promessa divina e criaram Sansão com a compreensão de que ele tinha um propósito especial a cumprir. Desde cedo, já se podia perceber algo extraordinário nele, uma força física incomum e uma coragem que impressionavam todos que o conheciam. Desde jovem, Sansão era conhecido por sua força sobre-humana, que o distinguia dos demais. Sua força não vinha apenas de seus músculos, mas de uma conexão especial com Deus, que o capacitava a realizar feitos extraordinários. Em suas batalhas contra os inimigos de Israel, Sansão demonstrava uma coragem incomum e uma determinação inabalável. Sua presença imponente inspirava confiança nos corações do povo hebreu e temor nos corações dos filisteus. Cada vitória conquistada por Sansão era um testemunho vivo do poder divino, agindo através dele, cumprindo assim o propósito para o qual ele foi designado desde antes de seu nascimento. Durante uma das batalhas mais intensas entre os filisteus e os israelitas, Sansão se viu cercado por uma multidão de inimigos sedentos por sua derrota. Em um momento crucial, quando a esperança parecia escassa, algo extraordinário aconteceu. Uma força sobrenatural tomou conta de Sansão, enchendo seu coração de coragem e seus músculos de poder. Com um grito que ecoou pelos campos de batalha, ele avançou contra os filisteus como um leão furioso, derrubando-os um a um com golpes precisos e decisivos. Sua força era tão avassaladora que seus inimigos mal conseguiam acreditar no que viam. Enquanto os israelitas celebravam a vitória que parecia impossível, Sansão havia provado mais uma vez que sua força vinha de Deus e que nada poderia detê-lo quando estava em comunhão com o Altíssimo. Sansão, apesar de sua força e coragem inabaláveis nas batalhas contra os filisteus, guardava em seu coração uma fraqueza que o tornava vulnerável. Sua paixão avassaladora por Dalila, uma mulher de beleza estonteante e astúcia incomparável. Desde o momento em que seus olhares se cruzaram pela primeira vez, Sansão viu-se enfeitiçado por Dalila, cuja presença exercia sobre ele um poder sedutor irresistível. A despeito dos alertas de seus pais e da voz da razão que lhe sussurrava ao ouvido, Sansão entregou-se de corpo e alma a esse amor proibido, ignorando as consequências devastadoras que tal união poderia trazer. Assim, envolto na teia da paixão e da luxúria, Sansão viu-se cada vez mais distante de sua missão divina e mais próximo do abismo da autodestruição. Os líderes filisteus, desesperados por derrotar Sansão, ofereceram uma recompensa tentadora a Dalila para descobrir o segredo de sua força sobre-humana. Dalila, seduzida pela promessa de riquezas e poder, aceitou o desafio e iniciou um jogo perigoso com Sansão. No início, ela tentou abordá-lo com sutileza, fazendo perguntas aparentemente inocentes sobre sua força e origem. Sansão, confiante em sua invencibilidade, não viu malícia nas palavras de Dalila e respondeu evasivamente, sem revelar seu segredo.
No entanto, Dalila persistiu em sua missão traiçoeira e usou de artimanhas para ganhar a confiança de Sansão. Com o passar do tempo, ela conseguiu conquistar seu coração e sua confiança, levando-o a revelar a fonte de sua força, o voto nazireu de não cortar o cabelo. Ao descobrir essa informação crucial, Dalila viu-se diante da oportunidade de entregar Sansão aos seus inimigos e alcançar a recompensa prometida pelos filisteus. Após a revelação do segredo de sua força, Sansão se viu em um dilema angustiante. Ele percebeu que, ao compartilhar sua vulnerabilidade com Dalila, havia colocado em risco não apenas sua própria vida, mas também a segurança de seu povo e a confiança depositada nele por Deus. O peso da traição e da imprudência o assolava dia e noite, enquanto a sombra da derrota pairava sobre sua cabeça, como uma espada afiada. Mesmo ciente das consequências devastadoras de suas escolhas, Sansão não podia voltar atrás. O voto nazireu quebrado simbolizava não apenas a perda de sua força física, mas também a quebra de um pacto sagrado divino em meio à escuridão da traição e da desonra. Sansão buscou refúgio na oração e na penitência, clamando por perdão e misericórdia divina. Seu coração atribulado ansiava por uma nova chance de redenção, mesmo que isso significasse enfrentar um destino incerto e repleto de desafios inimagináveis. Após descobrir o segredo da força de Sansão, Dalila esperou pacientemente pelo momento certo para agir em uma noite silenciosa. Enquanto Sansão repousava em seu colo após um jantar aparentemente tranquilo, Dalila pegou cuidadosamente uma tesoura afiada, escondida em suas vestes. Com mãos trêmulas, ela apertou lentamente as madeixas, que eram o símbolo da consagração de Sansão a Deus. Cada mecha de cabelo que caía no chão ecoava como um eco sombrio da traição que se desenrolava na penumbra daquela câmara. Ao despertar do sono profundo induzido por um vinho forte, Sansão percebeu imediatamente a ausência de seu precioso cabelo e, com ela, a partida de sua força divina. O grito angustiado que escapou de seus lábios ecoou pelas paredes frias da casa, anunciando não apenas sua derrota iminente, mas também um rompimento irreparável do propósito para o qual fora designado desde antes de seu nascimento. Após ter sido capturado e cegado pelos filisteus como prisioneiro, Sansão foi levado ao templo de Dagon, a divindade dos filisteus, para ser humilhado diante de seu povo e dos líderes inimigos. Sua condição de prisioneiro era uma afronta não apenas à sua pessoa, mas também ao Deus que o havia capacitado com força sobrenatural. Despojado de sua dignidade e de sua visão, Sansão enfrentava agora um desafio ainda maior: manter viva a chama da fé em um ambiente hostil e opressor. Mesmo na escuridão da prisão e na dor da cegueira, ele buscava a força de Deus que o havia escolhido desde o ventre materno. Seus pensamentos se voltaram para os feitos passados, as vitórias alcançadas e as promessas divinas que ainda ecoavam em sua mente. A despeito da adversidade e do sofrimento, Sansão mantinha viva a esperança de que Deus ainda poderia usá-lo para cumprir um propósito maior do que ele mesmo poderia imaginar. Após anos de sofrimento e humilhação nas mãos dos filisteus, Sansão viu-se diante de uma oportunidade única de redenção. No dia do festival pagão, no templo dos inimigos, conforme era conduzido pelos guardas para ser exibido como troféu de sua derrota, Sansão pediu ao jovem que guiava até as colunas principais do templo ali. Diante de uma multidão jubilosa e sedenta por vingança, ele ergueu suas mãos acima das cabeças e clamou a Deus por forças uma última vez. Em um ato de fé inabalável, Sansão empurrou as colunas com toda a sua força restante, fazendo com que o templo desabasse sobre si mesmo e sobre todos ali presentes. O estrondo é brilhado do tresfalto,
a vitória final de Sansão sobre os opressores de Israel. Em meio aos escombros fumegantes, seu corpo sem vida jazia entre os destroços do templo caído, mas seu espírito elevava-se triunfante aos céus, selando assim seu destino como um herói da fé e da coragem. Após o sacrifício heróico de Sansão, o povo de Israel foi despertado para a grandiosidade de sua missão e para a importância de permanecer fiel ao Deus Todo-Poderoso. A queda do templo dos filisteus não apenas libertou os israelitas da opressão estrangeira, mas também os inspirou a renovar sua aliança com o Altíssimo. O legado de Sansão perdurou através dos séculos como um lembrete da força da fé e da coragem diante das adversidades. Sua história foi contada e recontada geração após geração, lembrando a todos que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz da esperança e da redenção ainda brilha para aqueles que confiam em Deus. Que a saga de Sansão e Dalila nos inspire a enfrentar nossos desafios com determinação, fé inabalável e a certeza de que mesmo nos momentos finais podemos encontrar força para vencer. Assista até o fim e descubra como essa história ainda traz lições poderosas sobre força, fé, fraqueza humana e redenção. Espero que tenha gostado dessa imersão na história de Sansão e Dalila. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos bíblicos. Até a próxima!